Olá pessoal, vamos dar início a mais um módulo do nosso curso completo de matemática, promovido pelo site mjailton.com.br e intelimax.com.br. Nesse módulo, nós vamos falar dos números decimais. Nós vamos trabalhar aqui as operações com os números decimais. Eu vou ensinar para você como efetuar divisões, de números decimais, divisões essas que muita gente se confunde, e depois deste módulo, com certeza, você já vai sair sabendo. Para falarmos de números decimais, primeiramente nós temos que conhecer frações decimais. Então veja bem, sejam as frações. Nós temos aqui a fração 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre, ou eu poderia dizer, 1/10, 3 centésimo, 17 sobre 1000, 17, e assim sucessivamente. O que nós podemos observar em cada uma delas? Cada uma delas tem como denominador um número de potência de 10. Então você vê, a primeira nós temos 10 elevado a 1, a segunda 3 sobre 10 elevado a 2, a terceira 10 elevado a 3, a quarta 10 elevado a 4. Veja que cada uma delas é formada por um número de base 10, de potência de 10. Assim nós temos o seguinte: toda fração cujo denominador é uma potência de 10 é chamada de fração decimal. Então aqui nós temos uma fração decimal. Por quê? Toda fração cujo denominador é uma potência de 10 é chamada de fração decimal. Daí, nós vamos tirar o conceito de números decimais. Então, podemos escrever as frações decimais em números com vírgulas. Esses números são chamados de números decimais. Então, veja bem, nós temos as frações decimais. Essas frações decimais podem ser escritas com números com vírgula. Esses números com vírgula, todo número que você vai ver, 0, alguma coisa, 10, alguma coisa, 90, alguma coisa, esses números com vírgula, eles são chamados de números decimais. Então, por exemplo, escreva as frações decimais em forma de números decimais e vice-versa. Então, eu tenho aqui vários números, e ele pede para nós transformarmos esses números em números decimais ou de números decimais para frações decimais. Você pode ver que cada um deles, aqui eu tenho um décimo, um centésimo, um milésimo, um décimo de milésimo, 45 décimos. Cada um desses aqui, eles estão formados com base 10. Então aqui nós temos frações decimais. Veja que do outro lado nós temos números compostos por vírgula. Então, quando nós temos números compostos por vírgula, são chamados de números decimais. Como que nós transformaríamos aqui esse valor em números decimais? Simples. Nós temos aqui o 1. Então, aqui nós vamos colocar o 1. Esse 10 significa quantas casas esse número vai ter. Então, quantos zeros nós temos? 1. Então, significa que ele vai ter uma casa decimal. Então, fica da seguinte forma, 0,1. Quantas casas depois da vírgula ele tem? 1. O que representa esse zero aqui? Então, significa que aqui nós vamos ter, 1 décimo é a mesma coisa que 0,1. Depois nós vamos aprender como ler isso aqui. Da mesma forma aqui, nós temos aqui, quantos zeros? 2. Então, significa que esse número é composto de dois números depois da vírgula. Quando não tem mais valor, nós acrescentamos com zeros. 1, 2, 1, 2. Escrever dessa forma é o mesmo jeito de escrever dessa forma. Aqui nós temos 1 milésimo. Então, vai ficar como? 0, quantas casas depois da vírgula? 3. Então, 1, 2, 3. Aqui um décimo de milésimo. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Você coloca 0, 1, 2, 3, 4. Então é isso. Dessa forma, nós escrevemos as frações decimais em forma de números decimais. Agora aqui, observa que nós já não temos somente 1, nós temos 45 décimos. Então o que você faz? Você vai repetir aqui o 45.
todo número inteiro, eu vou colocar bem aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, 45. Embora esse número esteja inteiro, significa que a vírgula está após ele. Então, a vírgula está aqui, ó. Se você colocar qualquer valor depois da uns zeros depois da vírgula, não vai ter valor nenhum. Então, todo número significa que a vírgula está depois dele, né? Todo número inteiro. Então, aqui, quantas casas decimais esse número vai ter? Vai ter uma casa decimal. Então, como a vírgula está aqui, nós vamos contar, ó, nesse sentido, ó. Então, vai ficar, ó, 1. Então, ficou 4,5, entendeu? De novo, nós temos o 45. 45 é o número inteiro. Só que temos aqui a seguinte fração decimal, 45 décimos. Então, todo número inteiro, que eu peguei aqui 45, a vírgula está depois do número. Então, eu tenho que colocar vírgula nesse número. Eu tenho que contar para a esquerda, né, de acordo com o número de zeros que eu tenho aqui. Quantos zeros eu tenho aqui? 1. Então, eu vou contar daqui, ó, 1. Aqui eu tenho, ó, 415. Eu pego 415. A vírgula está onde? Está bem aqui, né? Quantas casas decimais esse número vai ter? Uma. Então, eu conto. Ó, uma fica como? Fica 41,5. Aqui eu tenho 118. Então, 118. Quantas casas decimais esse número vai ter? 2. Ó, 1, 2. Então, vem para cá, ó. 1, 2. Então, fica bem aqui, ó. 2 casas decimais. Tá? Aqui, 120. Nós colocamos aqui o 120. Quantas casas decimais? 1, 2, 3. A quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais. A vírgula está aqui, então vamos contando, ó. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar bem aqui. Como não tem mais nenhum número, nós representamos por 0. Esse 0 aqui, ó, esse número ele também poderia ser escrito da seguinte forma, 0,12. Isso por quê? Porque depois da vírgula, o 0 não tem valor nenhum. Tá? É a mesma coisa de você dizer assim, ó. Se eu tiver aqui, por exemplo, 3. Se você colocar um 0 aqui, não tem valor nenhum. 3. Se você colocar um 0 para a direita, aí tem valor, vira 30. Mas um 0 à esquerda, não tem valor nenhum. Então, quando alguém disser para você, você é um 0 à esquerda, ele está dizendo que você não tem valor nenhum, não serve para nada. É a mesma coisa que você pode colocar quantos zeros você quiser, mas não vai alterar esse valor. Esse valor vai continuar sendo 3. Da mesma forma, se você tiver uma vírgula aqui, ó, e você colocar aqui, você pode colocar quantos zeros você quiser, e esse número vai continuar sendo 3, tá? Então, é isso. Agora aqui nós temos diferente, ó, nós temos os números decimais e queremos transformar para fração decimal. Então, para isso, ó, nós colocamos a fração, o valor, a parte inteira, que vai ser o 15. Quanto vai ficar aqui embaixo? Ó? 1, 2. Então, são duas casas decimais, 2 zeros. Aqui, ó, 2208. Quantas casas decimais? 2. Então, sobre 100. Aqui vai ficar 2. Quantas casas decimais? 1. Então, sobre 10. Aqui nós temos 32. Quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4. Então, 4 casas decimais. Ó. Aqui, ó, 2, 5, 1, 2. Quantas casas decimais? 1. 1,5. Você põe o 15, você põe o número sem a vírgula, e aí você conta quantos números tem depois da vírgula? 1. Então, fica só sobre 10. 16,89. Quantas casas decimais? 2. Então, por 100. Aqui você coloca o número inteiro. Quantas casas decimais? 3. 1, 2, 3. Aqui, 3, 2, 1. Quantas casas decimais? Apenas 1. Aqui, 69,003. Quantas casas? 3. 1, 2, 3, tá? Então, aqui nós aprendemos transformar o número de frações decimais para
o número decimal e de número decimal para fração decimal. Então, qualquer número que pode ser representado por uma fração decimal é chamado de número decimal. Então, se esse número puder ser transformado em uma fração decimal, né, esse número é chamado de número decimal. Muito bem, agora nós vamos aprender, né, fazer a adição e a subtração com números decimais. Nesse caso, o primeiro passo que nós devemos tomar é igualarmos o número de casas decimais, acrescentando-se zeros, colocando vírgula debaixo de vírgula. E aí vamos efetuar a operação indicada. Por exemplo, vamos efetuar aqui, ó, eu tenho 2,28 mais 1,2. Como é que eu vou efetuar essa operação? Simples, ó. Primeira coisa que você vai fazer, ó, você vai pegar o 2,28. Quantas casas decimais tem aqui, hein? Duas, ó. Uma, duas. E aqui tem quantas? Só uma. Então nós vamos completar com zero, ó. Aqui ficou zero. Quantas casas decimais tem aqui agora? Duas. E aqui também tem duas. Agora nós vamos colocar esse número embaixo do outro. A vírgula tem que ficar embaixo da vírgula. Então aqui vai ficar 1,20. E pronto. Aí é só efetuar, ó. Aqui é para somar. 8 mais 0 dá 8. 2 mais 2 vai dar 4. Aí você põe a vírgula. 2 mais 1, 3. Então, deu 3,48, tá? Então, dessa forma que você vai somar com números decimais. Então, continuando aqui, ó. Eu tenho 3 inteiros, né? 0,4, 13,215. Ó, tem uma leitura, né? A gente tem como ler isso aqui. Nós vamos aprender isso depois. Então, 3. Então, como proceder? Vamos igualar primeiro o número de casas decimais, né? Do maior, né? Sempre com o maior. Quem é o maior aqui? O maior é 13,215. Porque esse aqui, quando eu digo maior, não é o maior valor. É o número que tem maior número de casas decimais. Nós vamos igualar sempre com ele. Quantas casas decimais tem aqui? Tem 3. Então, nós vamos pegar, ó, 13,215. Vamos somar com quem? Vamos somar com 0,4. Então, vai ficar, ó, vírgula embaixo de vírgula. Então, vai ficar 0, ó, vírgula 4. E aqui eu completo com 0, ó. 3. 3 é a parte inteira, né? Então, 3 eu vou colocar aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula, ó. Completei com zeros. E aí, eu somo. Então, aqui vai ficar 5, aqui vai dar 1, é só somar normal. Aqui vai dar 6, vírgula, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 1. Como você observou, as vírgulas tem que ficar sempre vírgula embaixo de vírgula. Ó, o 3, ó, 3,00. Como eu disse na aula anterior, se você acrescentar zeros depois da vírgula, não vai alterar o valor do resultado. Aqui continua sendo 3. Vocês poderiam colocar 1000 zeros aqui depois da vírgula, mas o número mesmo vai dar 3. Se você quiser ver isso acontecer, por exemplo, pega essa calculadora, coloque 3.000. Quando você colocar algum sinal, por exemplo, mais, menos ou vezes, ou dividir, você vai ver que todos os zeros a calculadora automaticamente exclui, né? Por quê? Porque não tem valor nenhum. Aqui nós temos, ó, 25,3 mais 0,1 mais 1,7. Vamos pegar aqui, ó, fica 25,3. 0, ó, sempre vírgula embaixo de vírgula. 1,04. Aqui tem mais, eu tenho que completar aqui, ó, com zeros e pronto. Agora é só efetuar a operação. Aqui vai dar 4. 3 mais 1 vai dar 4. 6. Aqui, no caso aqui vai dar 6. Aqui a vírgula, ó, e aqui deu 2. 26,44. Então, dessa forma, nós procedemos para fazer a soma. Da mesma forma, nós vamos trabalhar com a subtração, ó. Então, vamos começar aqui. Como aqui tem envolvido os dois, vou fazer primeiro a subtração
e depois eu vou fazer a soma, porque subtrai e depois vai somar. Então aqui, ó, 6,42 menos 3,27. Então fica 6,42. Ó, vírgula embaixo de vírgula, 297. Aqui é menos. E aí se faz a operação normal. Aqui dá 12. 12 menos 7 vai dar 5. Aqui ficou quanto? 3. 3 menos 2 vai dar 1. Ó, vírgula. Aqui agora 6 menos 3 deu 3. Agora eu vou fazer o quê? Vou somar com esse outro. Então eu tenho 3,15 com 2,048. São 3 números, então completa com 0. Agora eu vou somar. Ó. Aqui vai dar 8. Aqui vai dar 9. Aqui vai dar 1, vírgula, e aqui vai dar 5. Então o resultado final é esse. Eu subtraí por esse, ó, esse menos esse mais esse. E somei com esse outro, tá? Aqui nós temos ainda, ó, 3 menos 0,72 mais 1,25. Então aqui, ó, 3. Quantas casas decimais tem aqui? Não tem duas? Então, 2 casas decimais. 0,72 sobre, ó, é subtraindo, né? Então aqui é menos, ó. Aqui ficou 10, né? 10 menos 2 vai dar 8. Aqui ficou 9, menos 7 vai dar 2, vírgula. Aqui ficou 2, então ficou 2,28. Agora eu vou somar 2,28 com 1,025. E aqui eu completo com 0. Aqui eu vou somar. Aqui eu vou somar, vai dar 5. 10 vai dar 1. Aqui deu 3, vírgula. Aqui vai dar 3. Esse é o resultado final. E o último aqui nós temos 15 menos 6,12 mais o mesmo processo. Ó, 15 é um número inteiro, não é isso? Só que ele vai subtrair de 9,5. Então, 9,6. Como tem uma casa decimal, aqui fica 9,6. Aqui na 10, menos 6 vai dar 4. Aqui virou 14, né? 14 menos 9 vai dar 5. Aqui, ó, vírgula. Então, aqui foi menos. Agora, aqui vai dar mais 2,45 mais 5,4. Completa-se com zeros. Aqui vai dar 5. 4 mais 4 vai dar 8, vírgula. 2 mais 5 vai dar 7. Tá? Então, assim nós procedemos para que nós possamos fazer essa adição e essa subtração. A regra é, nós igualamos os números de casas decimais, sempre nós colocamos vírgula abaixo de vírgula. Conforme você pode observar, todos os números ficam com o mesmo, todos os valores vão ficar com o mesmo número de casas decimais e as vírgulas sempre ficam abaixo de vírgula, ok? Observa que nós estamos lendo esse número assim, ó, 3,48. Tá errado ler assim? Não, não está errado. Mas existe uma outra leitura, né, para esse valor, 3 décimos e 48 centésimos, por exemplo. Aliás, 3 inteiros e 48 centésimo, por exemplo, tá? Então, como é que você vai saber isso? É isso que nós vamos estudar agora. Como que nós devemos fazer a leitura de números decimais. Então, essa é a nossa aula agora, leitura de números decimais. Ó. Vimos que a vírgula de um número decimal separa a parte inteira da parte decimal. Vejamos alguns exemplos. Ó. Eu tenho aqui 4,5. Aqui o 4 representa para nós a parte inteira. E o 5 vai representar para nós a parte decimal. O 0,25, o 0 a parte inteira e o 25 a parte decimal. O 3,285, o 3 representa a parte inteira e o 285 a parte decimal. Assim como o 5,201, o 5 representa a parte inteira e o 201 representa a parte decimal. Então, com isso, nós podemos ver o seguinte, ó, a parte inteira ela é representada pelas centenas, pelas dezenas e pelas unidades. A parte inteira. E a parte decimal,
nós dissemos que elas são representadas por décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimo, centésimos, milésimos e milionésimo. Por exemplo, aqui, ó, aqui nós vamos ter, ó, décimos. Aqui no caso, a parte inteira é representada por unidade, porque é só uma unidade. E a parte decimal é representada por décimos. Aqui a parte inteira é representada também por unidade. E a parte inteira, a parte decimal é representada, nesse caso, por centésimos. Aqui a parte inteira é representada por unidade. E a parte decimal é representada por milésimo. Né? Por que eu sei disso? Porque aqui só tem uma casa decimal, duas casas decimais, três casas decimais. Então, como que nós devemos fazer a leitura? Então, nós vamos ler a parte inteira, em seguida a parte decimal, acompanhada das seguintes palavras. Ó. Décimos, quando houver uma casa decimal. Então, como que nós devemos ler esse valor aqui? Que vai ser lido da seguinte forma. Ó. 4 inteiros, ó, lemos a parte inteira, 4 inteiros e 5 décimos. Por quê? Porque só tem uma casa decimal. Quando nós tivermos duas casas decimais, nós vamos ler centésimos. É o caso daqui, ó. No caso aqui nós não vamos precisar ler 3, né? Aliás, 0, nós só vamos precisar ler assim, ó. 25 centésimos. Por quê? Porque não tem parte inteira. Se aqui fosse 1, aí nós íamos ler 1 inteiro e 25 centésimos. Milésimos, quando nós tivermos 3 casas decimais. Aqui no caso, ó, 3 inteiros e 285 milésimos. Décimo de milésimo, quando nós tivermos 4 casas decimais. Centésimo de milésimo, quando tivermos 5 casas decimais. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, como é que nós lemos esse valor? 4,5. Nós vamos ler assim, ó, 4 inteiros e 5 décimos. Esse, 1 inteiro e 25 centésimos. 3 inteiros e 285 milésimos. Esse, 3 inteiros e 1 milésimo. Aliás, 30 inteiros e 1 milésimo. Então, quando a parte inteira é 0, pode-se ler apenas a parte decimal. Por exemplo, aqui você pode ler apenas 8 décimos. Aqui, 15 centésimos. 5 milésimos. Então, em várias situações, não lemos os números na forma decimal, ressaltando suas ordens, mas simplesmente informamos onde fica a vírgula. É exatamente da forma como eu estou lendo o tempo todo, 4,5, né? 1,5. Então, é isso. Dessa forma, nós também podemos ler 4,5, 1,25, 0,15. Então, você pode, dependendo da situação, também fazer essa leitura. Essa leitura, por exemplo, vamos falar de porcentagem. Se você estiver falando de porcentagem, vamos dizer que os juros subiram esse valor aqui. Você não vai ler assim, ó, os juros subiram 4 inteiros e 5 décimos. Você não diz assim, você diz assim, os juros subiram 4,5%, né? Assim que você lê. Então, dependendo da situação, você não precisa fazer essa leitura aqui, né? Você pode fazer simplesmente informando o local onde está a vírgula. Agora, você tem que saber. Você pode ler tanto 1,25, como você pode ler 1 inteiro e 25 centésimos. 3,285 ou 3 inteiros, 285 milésimos, tá bom? Então, assim nós terminamos essa primeira parte. Na próxima aula, nós vamos estudar a multiplicação e a divisão de números inteiros. Aliás, de números decimais. Um abraço para você e até lá.